Nessa manhã, eu gostaria também vou tentar ser bem objetivo, mas eu quero compartilhar um tema muito importante. Algo que tem também pesado muito no meu coração é a questão da maturidade. Nós falamos que hoje nós precisamos de investir muito no crescimento qualitativo, na saúde da igreja. Não adianta só a gente crescer de qualquer forma. Paulo, em Colossenses 1:28, ele resume todo o seu empenho ministerial dizendo o seguinte: ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A palavra perfeito é uma palavra no português extremamente pesada, mas no grego é a palavra teleios, e significa, aponta para o fato de alguém que é inteiro, completo, ou melhor ainda, maturidade. Então, quando nós pensamos em criação de filhos, quando nós pensamos em discipulado, o que nós queremos produzir? Pessoas maduras, prontas para desempenhar as suas responsabilidades, assumir e desempenhar as suas responsabilidades. Uma das maiores crises dos nossos dias tem a ver com maturidade. Eu não sei quantos acompanharam isso, mas há poucos anos atrás foi feita uma pesquisa por sociólogos aqui no Brasil, e um dos resultados dessa pesquisa é que principalmente os homens só estão atingindo a maturidade em média aos 45 anos de idade. Então até os 45 o cara vai levando aquela vida de adolescente, de playboy, tem filho com um aqui, filho com outra lá e tal. Só aos 45 que a ficha cai e a pessoa fala: puxa vida, eu preciso de ter responsabilidade. Lógico que aí já é, de certa forma, um pouco tarde para correr atrás de tantos prejuízos. Mas sociologicamente falando, emocionalmente, espiritualmente falando, talvez um dos maiores desafios hoje é produzirmos maturidade. Quando a gente pensa em maturidade, nós poderíamos alistar aqui uma série de atributos que caracterizam uma pessoa madura. Por exemplo, uma pessoa madura é uma pessoa inclusiva, uma pessoa que tem uma convivência sadia com as diferenças, a capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, ministérios, dons. Uma pessoa madura, uma pessoa inclusiva. Uma pessoa madura não só é inclusiva, mas ela tem o temor a Deus. Temer a Deus não é você ter medo de Deus, mas o temor a Deus parte de uma desenvoltura moral de amar a Deus, amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. Ou seja, a gente saber aceitar as pessoas, investir nas pessoas, mas também saber reprovar o pecado. Não adianta a gente querer embelezar o lixo, perfumar o lixo. Pecado é pecado, não é? Uma pessoa madura é uma pessoa que tem domínio próprio, que sabe conciliar firmeza e ternura nos momentos de conflito. Domínio próprio. Uma pessoa madura é uma pessoa que estabelece esse equilíbrio entre individualidade e relacionamento. Ela tem consciência da sua identidade, do seu espaço, das suas convicções, mas ao mesmo tempo ela sabe aprender de outros, ela sabe desenvolver equipe, ciência de que a vida também é sistêmica. Então ela supera tanto esses extremos do isolamento, quanto também da dependência emocional. Uma pessoa madura é uma pessoa proativa. Pessoa proativa é o oposto de uma pessoa reativa. A pessoa reativa, você trata ela bem, ela te trata bem. Você trata ela mal, ela te trata mal. Ela é reativa.
Mas a pessoa proativa, ela tem a capacidade de amortecer os choques, as pauladas emocionais, e não reagir, mas agir em virtude dos valores que ela acredita. É uma pessoa que agrega valores, que tem uma vida centralizada em princípios. Uma pessoa madura, uma pessoa coerente, é uma pessoa que não exige dos outros o que não exigiria de si mesmo. Essa lista, a gente poderia ir muito longe. Talvez a gente pudesse dar um estudo aqui só sobre maturidade. Mas de todos esses fatores, o mais elevado aspecto para se avaliar a maturidade humana tem a ver com amor à correção. Amor à correção. E é sobre isso que eu quero falar com você. É muito interessante, por exemplo, muitos aqui têm filhos pequenos, ou já tiveram. Quando você corrige o seu filho, como é que ele reage? Quando você tem que corrigir o seu filho, normalmente ele vai fazer pirraça, ele vai chorar, não é? Ele vai reagir contra isso. Por que ele reage assim? Por que uma criança tem dificuldade em lidar com a correção? Porque ela é criança. Ela não tem os seus sentidos exercitados para entender que aquilo faz parte do crescimento dela. Ela é infantil. Se você quer saber se uma pessoa realmente é madura, é quando a pessoa sabe lidar com a correção. É o que nós falamos ontem sobre Davi. Isso foi o que salvou a vida de Davi e de tantos outros homens de Deus. Aprendermos a lidar com o tratamento de Deus nas nossas vidas. E tem uma declaração de Davi que me impacta muito, quando ele fala assim: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Quando eu leio isso, conhecendo toda a história de Davi, a maneira como Deus lidou com ele, eu fico pensando, puxa vida, essa é a fala de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta, alguém que realmente cresceu, alguém que soube reconhecer os seus erros, agir com humildade, com quebrantamento, alguém que soube realmente dar marcha ré, porque uma pessoa irrepreensível, gente, não é uma pessoa que não comete erros, porque todos nós cometemos erros, mas a questão é saber reconhecer, é saber dar marcha ré, é saber abaixar a cabeça para o tratamento de Deus. Irmãos, esse é o caminho da vida. Por várias vezes no livro de Provérbios a gente vai ler isso: aquele que ama a correção está no caminho da vida. Em contrapartida, o que fala em Provérbios 15:10, correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Então, quando a gente pensa nesse fator, amor à correção, é o fator, é o que mais caracteriza uma pessoa que realmente cresceu. E para a gente poder entender isso de uma maneira mais profunda, é muito importante a gente lidar com um conceito bíblico, que é um conceito muito contraditório, um conceito difícil de lidar, que é o conceito da maldição. E eu gostaria então de compartilhar com você sobre a paternidade divina e o princípio da maldição. Talvez você fale assim: pastor, mas o que a paternidade de Deus tem a ver com a maldição? Que história é essa? E é esse paradoxo que eu quero desvendar com você. Um paradoxo é uma verdade escondida numa contradição aparente. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente poderia mostrar exatamente como funciona o conceito bíblico da maldição e o conceito animista da maldição. São coisas diametralmente opostas. Mas eu quero compartilhar com você 7 coisas apenas, 7 pontos. Primeira coisa sobre a maldição:
é que a palavra maldição é uma palavra bíblica, ela é bíblica. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, muitos de nós nos sentimos incomodados com ela, é algo estranho, não é? Imagina você falar, puxa vida, uma pessoa tem uma maldição, é um negócio que não cai bem, não pega bem, não é verdade? Mas por mais que nós não gostemos dessa palavra, é uma palavra bíblica. Eu não sei quanto a você, mas quando uma palavra ela comparece muitas vezes nas escrituras sagradas, eu tenho interesse por ela. Aliás, para que sejamos equilibrados biblicamente, nós temos que saber dar o mesmo peso que a Bíblia dá para aquele conceito. Quando nós começamos a enfatizar, seja a mais ou a menos, um conceito que a Bíblia trabalha com ele, nós podemos nos tornar potencialmente desequilibrados. São em torno de 200 ocorrências dessa palavra, da palavra maldição na Bíblia, então eu penso, não é algo que deve ser menosprezado. Segunda coisa, vamos entender, já que é um conceito bíblico, vamos entender o significado dentro do contexto que essa palavra é apresentada. Existem várias palavras na Bíblia com sentidos específicos para designar essa palavra traduzida em português como maldição. E basicamente todas essas palavras resumem três significados. São muitas palavras, tanto no hebraico quanto no grego. Primeiro significado é a palavra alau no hebraico. E todas as vezes que essa palavra aparece, esse é o significado, ou seja, o castigo advindo da quebra de um mandamento, de uma aliança com Deus, ou a quebra de uma promessa ou juramento. A partir do momento que nós ultrapassamos os limites estabelecidos por uma lei, por um princípio, por uma aliança, quando nós quebramos uma lei, por consequência, nós vamos sofrer uma sanção, uma consequência. E a essa consequência, a Bíblia está chamando de maldição. Então é muito importante nós entendermos que toda lei carrega uma maldição. Toda aliança carrega uma maldição. Se você tirar a maldição da lei, ela deixa de ser lei e passa a ser apenas um conselho. Veja bem, um conselho você obedece opcionalmente, mas uma lei não. Quando você viola os limites estabelecidos por uma lei, você vai sofrer consequências. Deus governa por leis. O mundo físico é governado por leis. O mundo moral é governado por leis. Se uma pessoa fala assim, eu vou quebrar a lei da gravidade, ela sobe no 10º andar de um prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo, quem quebrou quem? Ela quebrou a lei da gravidade ou a lei da gravidade quebrou ela? Existe uma lei espiritual muito conhecida que fala assim: a soberba precede a destruição, a altivez de espírito, a queda. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, orgulho, superioridade, olha, você não precisa nem de ser um profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída, porque é uma lei, entende? Quando você ultrapassa os limites estabelecidos por uma lei, nós vamos sofrer consequências. Então é isso que a Bíblia fala sobre a maldição. Da mesma forma, uma aliança, toda aliança carrega uma maldição. Quando a gente pensa no casamento, por exemplo, não é? Nós estamos ligados ao nosso cônjuge até que a morte nos separe. Qual que é a maldição de você quebrar uma aliança de casamento? A morte. Você está invocando a morte até que a morte o separe. Toda lei, toda aliança carregam também uma maldição. O segundo significado, aqui no primeiro significado nós temos também no Novo Testamento a palavra anátema,
que significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Por exemplo, quando a gente pensa lá no Éden, Deus colocou aquela árvore no meio do jardim e disse para o homem que ele poderia comer de todas as árvores menos daquela, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Então havia um anátema naquela prova que Deus estava, naquele mandamento que ele estabeleceu para o homem. O segundo significado da maldição é a palavra arar, e significa uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém, uma pessoa, um casamento, uma família, uma geração, uma linhagem está presa, impedida, cativa. É exatamente a condição oposta àquela condição promovida pelo favor de Deus. A palavra arar, significando o próprio estado de angústia, de desfavor. É a palavra oposta a Baraque, que significa bênção. Enquanto Baraque libera espiritualmente o indivíduo para prosperar, o Arar irá prendê-lo, impedi-lo. Então é muito comum, no aconselhamento a gente vê muito isso. Pessoas em determinada área da sua vida, elas dão um passo para frente, 2 para trás. Tudo que faz não adianta, o negócio não vai, está emperrado. Então tem um problema ali, não é? Quando Jesus conta aquela parábola do credor incompassivo, e ele fala então de um homem que sonegou perdão, depois de ter sido perdoado de uma dívida impagável, ele só nega perdão, graça. Ele estava oferecendo uma graça a quem daquela que ele tinha recebido de Deus. Ele foi parar numa prisão, num lugar de tormento, entregue na mão de carrascos. Hoje a gente vê muita gente sofrendo situações assim, arar. E o terceiro significado bíblico da maldição é a maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar mal. E são muitas palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para isso. Porque quando você quer xingar alguém, o que não falta é palavra, é ou não é verdade? Jesus usou um termo no Novo Testamento, você se lembra? A palavra raca, que é odiar alguém sem causa. Então Jesus disse, quando você odeia alguém sem causa, você é réu do inferno. Foi o que ele disse. Então esse tipo de maldição que procede do falar, que não se cumpre sem causa, quanto a isso Jesus nos advertiu dizendo, ninguém amaldiçoeis. A ninguém amaldiçoeis. Se uma pessoa fala mal de você, o que você vai fazer? Abençoa essa pessoa, fale bem.